Olá, amigos! Hoje nós vamos ter um unboxing diferente. Hoje nós vamos fazer um unboxing com essa linda Lexus, a LFA. Deixa só agora aqui abrir, gente. Estou muito, mas muito contente com essa miniatura. Eu paguei um preço bom lá na iRap, paguei R$ 50 por ela, mas eu fiquei surpreendido. Ela é de metal, a base dela. Eu pensava que a base era de plástico. Os pneus, borrachinha, muito bem feita. Abre portas, olha o nível de detalhamento dela. É um lindo carro, gente. É um lindo carro. Foi uma aquisição tirada da cartela. Dessa vez não tem nem culpa, né? Veio os plásticozinhos, né, na cartela, mas dessa vez ela veio com a caixinha para proteger. Até fica melhor de guardar. Muito bonita. Muito bem feita. É claro que ainda tem questões como o decalque. Para mim não é problema o decalque, mas assim, para alguns o pessoal prefere que seja o vidrinho mesmo. Mas dependendo do que, decalque, se for uma coisa bem feita, não há por que reclamar. Como podemos ver aqui, ó, muito bem colocado, muito bem feitinho. Aqui nós podemos ver, esse carro foi idealizado em fevereiro de 2000, mas levou 10 anos para poder sair do papel. O engenheiro começou do zero, a pedido do Aiko Toyoda, que esse é o nome do... Não é Toyota o nome da família que é dona da Toyota, é Toyoda. É o Toyoda. É assim, o pessoal do 1, 2, 3 japonês fala que a gente tem que falar com a pronúncia forte a última. Então, Toyoda. E essa família mudou o nome só porque para ocidentalizar. Por isso que a gente fala Toyota, mas o certo seria Toyoda. E aí um dos da família, né, teve essa brilhante ideia, não, vamos fazer um carro esportivo. Ele mesmo até dirigiu esse carro aqui em Le Mans. O carro foi criado também porque a Lexus é uma divisão de luxo da Toyota. Ela compete com o Cadillac, compete com a Audi, compete com grandes marcas aí, com a Mercedes, com a BMW. Só que é vista como aquele carro que, digamos assim, as pessoas poderiam dizer, as pessoas mais, é claro, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, ou então que têm maior acesso a alguns bens, né? Poderiam dizer que é uma marca um tanto quanto simplória ou simples. Então a Lexus resolveu, não, vamos mudar isso. Vamos fazer e acontecer. Vamos fazer uma coisa que seja revolucionária. E aí eles tiveram a ideia para fazer esse carro, que de certa forma marcou. Todos os veículos hoje da Lexus têm uma pitada vinda desse carro aqui. Esse aqui é um carro super esportivo que eles criaram. Segundo a minha colinha, né? Foram feitas apenas 500 unidades. Ele tem um motor V10 4.8, velocidade máxima 325 km por hora e vai de 0 a 100 em 3 segundos. Ele tem uma parte divertida, né? Porque a proporção de peso é 48% na frente e 52% atrás. Então é um carro bem equilibrado. E o pessoal gostava disso. E ainda gosta disso para poder dirigir. Aí vocês podem ver o interior. O interior poderia ser melhor, mas até que se esforça. Tem uma versão desse carro da Tomica, Tomicar, né? É assim que seria a pronúncia em japonês. Que é mais detalhada. Eu vi isso no, no perfil do Maurício Nunes, o colega do The Hunted. Ele tem dessa marca japonesa. E tem essa também aqui da Meltbox. Mas isso não tira o brilho dessa miniatura. É uma miniatura que eu recomendo, tá num preço até barato para uma miniatura premium. Um último detalhe desse carro, parece que só tem um aqui no Brasil. E o fato de se chamar LFA significa Lexus Future, né, Futuro Apex. Isso em inglês. A tradução seria ápice do futuro da Lexus.
Então esse carro aqui representaria o ápice, o incrível da Lexus. Eu sei, gente, é um pouco de exagero. Realmente tem isso muito na indústria automotiva. E não é só a Lexus, muitos outros também, a própria GM, até a Volkswagen, mas às vezes é necessário para poder fazer aquela entrada dramática, igual ao estilo Steve Jobs, ou mesmo uma coisa assim, digamos assim, para poder marcar realmente as revoluções nessa área do automobilismo e da indústria de automóveis. E esse carro fez até o trabalho dele. Ele ditou as novas linhas da Lexus. Então, a partir desse momento que surgiu esse carro, a Lexus não foi mais vista como é uma marquinha que apenas pega um Corolla e faz ele com couro. Não, eles realmente capricharam no carro, mostraram que era um carro completamente diferente, que era um carro mais possante. A ideia era que fosse a Ferrari deles, a Ferrari da Toyota. Bem, amigos, vamos agora contar um pouco da história da Lexus, no caso desse LFA. Por que esse carro surgiu para a gente conversa? Ele surgiu por uma questão bem simples. Os carros japoneses no final dos anos 90, início dos anos 2000, eram tidos como carros muito conservadores. Conservador não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas significa que também não é uma coisa, como é que eu vou dizer, inovadora, diferente, que chama atenção. E às vezes, para você pegar o público, ainda mais o público mais jovem, você tem que trazer algo que seja realmente diferentão. E isso vocês podem ver na atualidade, seja com celulares. Geralmente os jovens preferem aqueles celulares que têm as maiores novidades e a pessoa mais velha quer apenas um celular para resolver o problema dela do dia a dia. E esse carro também tinham isso, né? Ainda mais que a Lexus é uma divisão de luxo da Toyota. A intenção dela é tipo concorrer no mesmo nicho da BMW, da Cadillac, da Mercedes-Benz. Vamos pegar a mesma plataforma de um carro normal, né? Um carro da marca Toyota, mas encher de luxo e vender ele como se fosse o Mercedão da Toyota, entende? Mas aí o pessoal cansou dessa alcunha, né, de carros muito comportadinhos, né? Então a Toyota quis fazer algo diferente, falou: "Não, nós vamos fazer um carro para mostrar que nós japoneses mandamos bem nesse negócio". E esse carro teve como padrinho nada mais nada menos do que o próprio presidente da marca, né, o neto do fundador da Toyota, o Ai, Aiko Toyoda. Me corrija se eu errei a pronúncia, por favor. E aí ele, junto com o engenheiro de suspensão, que é o Hanu, Haruniko Tanahashi, tomaram a frente desse projeto e convenceram os executivos a bombarem nele. Junto a eles também se juntou o Hiromu Naruse, que era o piloto de teste da Toyota há bastante tempo. Ele que pegava os carros, testava, dizia: olha, tá errada a roda, tá errado isso, o carro tá puxando para a esquerda, o carro tá puxando para a direita. Então esses três puxaram esse projeto. Começaram do zero, isso nos anos 2000. E foram mostrando. No início a indústria automotiva não levou muito a sério, né? Mas aí teve um grande boom quando eles levaram esse carro, o protótipo dele, lá pro salão de Detroit. Aí os executivos, "Pô, peraí, o pessoal tá gostando da ideia de um super carro", aí botaram realmente gás e dinheiro. Só que botaram muito dinheiro mesmo. Só que aí em 2004, que era a época que era para esse carro já estar em produção, ou pelo menos um protótipo funcional, eles chegaram à conclusão que o carro ainda era muito pesado para o motor e tiveram que replanejar isso de novo. Isso deu um problema grande e resultou também em outras perdas para a Toyota. Aí eles praticamente reconstruíram o carro do zero em 2004, porque eles tiveram que trocar o material que antes era alumínio, mudar para fibra de carbono, aquela mesma que a Lamborghini e a Ferrari ultimamente agora está aceitando mais utilizar.
Esse carro estava à frente do seu tempo, trouxe muita, mas muita tecnologia. Esse carro, por exemplo, ele tem o que a gente chama de super quadrado, ou uma tradução mais leiga, vamos dizer assim, né? É um motor feito para alta rotações, quer dizer, ele conseguia em altas rotações, quer dizer, quando o motor estivesse lá no alto do barulho, aquele barulho ensurdecedor, né? Ele conseguia trabalhar melhor. Que geralmente carros mais urbanos provavelmente queimaria o motor, o cabeçote. Teria que fazer uma retífica do motor. Esse aqui não, ele aguentaria. Esse motor não era turbo, não era supercharge, era um V10 que veio da Fórmula 1. E ele foi todo trabalhado. Ele era até um motor com a litragem de um motor V8, mas o peso era menor do que o motor V6. E ele tinha controles independentes para cada pistão. Esse carro era muito interessante também, porque assim como a Yamaha trabalhou com a Toyota lá atrás, na concepção da Supra, a Yamaha também trabalhou. Só que a Yamaha, além de trabalhar com motos, ela também trabalha com instrumentos musicais. Essa parte eu não consigo confirmar, mas diz as más línguas que foi trabalhado com músicos, mas não tome isso como uma informação verdadeira. O que tem de verdade é o seguinte, é uma experiência automotiva como se estivesse pilotando um Fórmula 1. Então ela tem caixas de ressonâncias tanto no motor quanto na parede corta-fogo e outros detalhes no carro, para realmente o som. Em alguns vídeos que eu pesquisei na internet, o som de Fórmula 1 era comparado entre ele e a Carreira GT, o Porsche Carreira GT. E o som realmente dos dois carros parece muito, mas muito com Fórmula 1. Essas caixas de ressonância, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos agora falar do design. O design foi trabalhado por 10 anos. Antes ele era mais estreitinho na frente, depois ele foi largando. Eu acho bonito esse design. Só que a gente olhando assim de cima, o carro, o carro fica parecendo muito quadrado. De lado é um semelhante aos outros supercarros, né? Que tinham na época. Ah, um último detalhe do motor. Ele era um motor considerado dianteiro, ou central dianteiro, quer dizer, aqui está o eixo da roda, então o motor ficava atrás desse eixo da roda, então por isso que era central, mas dianteiro, quer dizer, para frente. Outra coisa que eu acho assim que é a traseira dele que era muito pesadona, parecia fazer o carro ficar muito pesado. Ele tinha, ó, três escapes, era outra curiosidade. Ele tinha três escapes no motor. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou ampliar o zoom dessa miniatura Meltbox. E aqui na frente, embora pareça assim bem discreta essa partezinha aqui na frente, em cima do logo, a gente pensa que o carro aqui não está com a tampa bem fechada, mas na verdade o carro está com o capô fechado. Isso aqui é uma entrada de ar discreta. É uma coisa que, por exemplo, no caso da Dodge, eles tiveram que sacrificar um farol para poder fazer uma entrada de ar. Aqui não, ó. O designer conseguiu fazer uma entrada de ar, mas bem discreta. Que você, a não ser que a gente explique, né? Não descobre. Esse carro foi testado em Nürburgring, participou também das 24 horas de Nürburgring, mas chegou em 10º lugar. Depois disso ele foi, o pessoal refez mais alguns testes com ele para poder melhorar o carro. E nesses testes é que o piloto, o senhor Naruse, né, ele já estava com 67 anos nessa época, bateu o carro contra uma BMW que também estava em teste no circuito. Mas mesmo assim a equipe da Toyota, né, foi em frente para poder terminar esse carro. E eles terminaram. Foram feitos 500 carros desses numa fábrica da Toyota lá no Japão. E assim, mesmo, e o carro custava na faixa de 375 mil dólares. O problema é que o carro levou 10 anos, do momento da concepção até realmente vender. Em algumas coisas realmente
Se você levar tempo, você consegue uma coisa muito boa. Isso é uma filosofia que a Toyota leva muito a sério. Só que nesse caso aqui acabou atrapalhando. Eu não posso dizer que foi ruim, porque realmente eles entregaram um carro extremamente tecnológico e avançado. Mas prejudicou eles do ponto de vista comercial, porque nessa mesma época, Carlos Ghosh, aquele empresário brasileiro que fugiu do Japão, ele deu ordem lá dentro da Nissan, ele liderava, né, para fazer o concorrente, né, que era o R35. E o R35 era 5 vezes mais barato que esse carro aqui. Aí o cara pensou, o cara que talvez não tivesse dinheiro assim, falava, entre comprar esse Lexus LFA, eu vou comprar o R35 porque é 5 vezes mais barato. Aí você pode pensar, tá, mas e aquela pessoa que tem dinheiro para queimar? Essa pessoa ia olhar para o seguinte, ia olhar para esse aqui, ó, o bendito do emblema. O que que te faz lembrar mais? O cavalinho rampante da Ferrari, o touro da Lamborghini ou o escudo da família Porsche? Então, se a pessoa vai gastar dinheiro, ela pensa o seguinte: tá, eu tenho dinheiro para gastar US$ 1 bilhão, mas eu vou gastar com algo que realmente chame atenção. Isso é o que muitos especialistas acham, né, que aconteceu com esse carro. Eu pessoalmente acho que ele sofreu mesmo foi por conta da questão, como tinha muita tecnologia envolvida, algo semelhante já que tinha acontecido anos antes com o Mitsubishi 3000 GT, né? Só que o 3000 GT teve outros detalhes, mas isso eu vou contar em outro vídeo. Acabou encarecendo ele. Mas ele deixou um legado, porque a partir de tudo que a Toyota aprendeu com esse carro, ela utilizou para os seus outros carros, tanto para os outros da linha Lexus, quanto para da própria Toyota.